Olá amigos, bem-vindos ao programa Publicitário Interativo e hoje nós vamos ser bastante fiel ao nome do programa. Nós vamos falar sobre interatividade, vamos falar o universo da web, o universo da internet, de mobile, vamos falar na verdade de tudo que está revolucionando a comunicação nos dias atuais. Para isso convidamos um especialista, um profissional que particularmente eu respeito muito, há muito que gostaríamos de trazer aqui no programa, mas por problema de agenda não foi possível. Mas hoje, finalmente, o Emanuel Martins, tudo bem, Emanuel? Tudo bem, gente. Opa, tudo. Emanuel Martins, ele é diretor de grupo de contas da Wanderman, uma importante agência voltada para marketing direto, de CRM, né? Isso. E ele vai falar muito, nós vamos explorar ele bastante aqui. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Prazer, você sabe como a gente estava querendo que você viesse aqui, né? Porque profissionais que têm o que dizer, têm que estar aqui conosco para discutir esse assunto tão importante aí do mercado mundial. Bacana, bacana. Legal. O Ema, na verdade, ele se formou profissionalmente já nesse mundo interativo, né? Numa plataforma digital. O meu primeiro emprego foi no Terra aqui, inclusive. Foi no Terra? Foi no Terra, acho que em 96. Certo. O Terra tinha 200 usuários aqui em São Paulo. Até foi uma coisa engraçada. Tem um pouquinho mais hoje. Tem só um pouquinho mais. E até quem me entrevistou na época foi o Marcelo Lacerda, né? Então a equipe era uma equipe enxuta aqui, tinham 40 pessoas aqui dentro, era muito. Perfeito. E ele estava começando a abrir o esquema de franquia, mostrou até o plano dele de expansão. Eu até achei meio engraçado, né? Porque eu não acreditava naquela época que ia ter tanta gente acessando a internet, né? Então, interessante. Foi engraçado. Você então teve a oportunidade de acompanhar toda a evolução, né? Sim. E testemunhar que o plano dele de expansão certamente foi superado muito tempo antes do que ele imaginava. Sim, sim, sim. Foi um ano depois que eu saí de lá, a gente já estava quase beirando 1 milhão de usuários. Perfeito, então, perfeito. Foi uma... E mas diga uma coisa, como que é uma curiosidade pessoal? Como é que é se formar e se desenvolver profissionalmente num mundo já interativo dessa plataforma digital, sem o histórico, sem acompanhar a própria evolução do mercado publicitário? Como que você se ambienta hoje no mercado? Se você for se eu for olhar a minha carreira, eu estou no mundo publicitário mesmo desde 2005, 2006. Apesar de eu ter uma experiência em agência, eu efetivamente passei a mexer com publicidade a partir de 2005. Perfeito. Então eu tive entre 96 e 2005, eu tive quase 10 anos de background para entender como funcionavam as coisas, para aí, a partir de 2005, começar a colocar em prática. Perfeito. Então, no Terra eu era da equipe que cuidava dos servidores, que atendia a ligação, né, quando o usuário tinha problema. Até tem várias histórias engraçadas dessa época, aquelas lendas de usar o CD como porta-copo, isso tudo aconteceu nessa época. E depois na DPTO eu entrei para ser programador. Então, depois, posteriormente, virei engenheiro em tecnologia. Então, peguei um background técnico também da parte de como funcionam os sites para a internet, como funcionam campanhas. Desenvolvi muita mecânica de campanha antes de efetivamente começar a vender alguma coisa. E na agência Clique, eu peguei a parte estratégica de planejamento. Então, quando eu fui para a área de mídia, por volta de 2005, eu já tinha uma bagagem que me permitiu andar praticamente pelas minhas próprias pernas, e sem depender muito de alguma formação paralela ou algum curso. Perfeito. E me diga uma coisa, como que você tem acompanhado, testemunhado o desenvolvimento da internet? Você entrou nesse mercado profissionalmente há 15, 16 anos e tem observado uma mudança quase que permanente nisso tudo, né? Como que você tem acompanhado essa evolução? Eu acho que praticamente todo ano muda tudo, né? Não tem... E muda tudo não porque tem novas tecnologias, mas porque no final do dia a gente está falando de pessoas. Então uma coisa que há 15 anos atrás era totalmente inacessível, cada vez mais é uma coisa que faz parte do dia a dia das pessoas e que cada vez mais as pessoas deixam de perceber que isso existe, porque é uma coisa tão natural que as pessoas viram fluentes. Que é muito o que aconteceu com fotografia. Se você for pegar a fotografia 20, 30 anos atrás, fotografia era coisa de rico. Né? Assim, é muito difícil você pegar uma foto do seu avô, do seu pai quando criança, porque fotografia era uma coisa cara. E hoje em dia todo mundo pode tirar foto porque está no celular. É uma coisa que virou acessível. E a pessoa nem lembra mais que é fotografia. Ok, vou tirar.
sabe? Hoje está incorporado no dia a dia das pessoas. Né? Exatamente. E interessante, eu acho até que esse desenvolvimento todo da internet, em especial, da plataforma digital, desmistificou exatamente essas atividades que você está citando agora, né? Fotografia, o vídeo, o áudio, a gravação, né? A produção de conteúdo a produção de conteúdo ficou desmistificada. Perfeito. Então que é quase como se fosse uma segunda revolução da imprensa, né? Assim, é como se o Gutenberg estivesse aqui hoje. Exatamente. Hoje todo mundo pode ser uma fábrica de conteúdo. Exato. Eu queria convidar você, telespectador internauta, para entrar no chat aí do lado do vídeo e participar do programa também. Manda uma pergunta para o Ema aqui, porque ele é um dos profissionais que merece ser aqui questionado e tem muito a dizer sobre o mercado, né? E me fala um pouquinho da Web 2.0. Qual vai ser o próximo movimento? O que você tem observado de tendência de futuro? Olha, tem muita gente que acredita que a tendência é não existir mais privacidade, né? Porque cada vez mais as pessoas não têm medo de se expor, né? Então, eu tiro uma foto do que está acontecendo, eu coloco no Twitter, eu digo no Foursquare o que eu estou fazendo, onde eu estou. Eu entro no Facebook e conto a minha vida inteira ali para todo mundo, e muitas vezes isso não é... Você não coloca flags lá que permitam que só seus amigos vejam isso. Então existe uma tendência a nível global de acabar a privacidade. Mas eu pessoalmente acho que vai ter um meio termo aí. Então você vai ter uma explosão de espontaneidade, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, e em algum momento isso vai reduzir. Que é o que... Isso tem um pouco a ver também com Web 3.0, né, que o pessoal fala hoje, que é você começa a ter um inventário digital da sua vida. Quer dizer, daqui a pouco, com uma pesquisa num mecanismo de busca, você vai conseguir tirar a vida inteira da pessoa, o que ela está fazendo. Porque você coloca suas fotos no Flickr, no Picasa, as pessoas entregam a sua vida, entregam né, ali, digital, exatamente. né? Exatamente. Essa seria então a definição da web. É uma identidade digital. Você consegue entender quem é a pessoa sem nunca ter visto a pessoa na frente. Perfeito. Pelas marcas que ela deixa na internet. E isso é que conceitua então a Web 3.0. Perfeito, perfeito. E você, aliás, deixa eu fazer uma ressalva aqui. O Ema, ele é um participante ativo do Twitter, né? Sempre está lá, colabora muito, manda informação com frequência, eu te acompanho muito. Sim. Dá o seu Twitter aí para o nosso telespectador. Né? /EmaEmaEma. Com 2 M's. Como é que é? É /EmaEmaEma. /EmaEmaEma. Isso, com 3 M's. Com MMA. Ah, tá bom. Eu aconselho a entrar porque certamente ele é um dos informers, né? E não me-formers, né? Sim. Tem muitos disso, né? Que falam de si, né? Sim. Você fala para informar mesmo. Bacana. E como você vê, por exemplo, no mercado publicitário, eu acho que você já tem uma experiência muito grande nessa área, das agências especializadas em comunicação interativa e das agências de propaganda, que de uma certa forma estão concentrando também essa atividade. Como que você vê ainda essa área segmentada? Eu acho que o surgimento das agências especializadas, do ponto de vista, só aconteceu porque as grandes agências elas não prestaram atenção para o meio digital na época que deveriam ter prestado. Por quê? É normal. Você dentro de uma agência grande, offline, uma agência de comunicação, vou chamar assim que é melhor, que você tem uma verba enorme na sua mão e que você precisa direcionar essa verba, se eu não tenho uma pesquisa que me embase, que me defenda a utilização de um meio específico, eu não vou recomendar para o cliente. E a gente sabe que demorou muito tempo e só a partir do ano passado é que a gente começou efetivamente a ter uma medição mais concreta do que isso acontece na internet. E nesse meio tempo, o que aconteceu foi que abriu um espaço no mercado para o surgimento de agências pequenas, altamente especializadas, que, no fundo, por ter uma verba menor envolvida, não tinham muito medo de arriscar. Assim, com clientes menores, com verbas menores, você não tem tanto medo de arriscar. Se deu certo, você não vai perder tanto dinheiro. Perfeito. E o que está acontecendo agora é que, com pesquisa, as grandes estão olhando para o digital, porque o digital, muito mais do que faturamento, é uma vitrine dentro do cliente. O digital pode até se dizer que nem a mídia, ele chega até a ser quase parte do planejamento estratégico, porque é por ali que eu vou vender mais e não efetivamente vou vender mais ali dentro. Né? E as pequenas, é claro, perceberam o filão, né? Porque por ser vitrine tem chance de eu abocanhar a parte do offline, que é o grosso do dinheiro, então elas estão fazendo concorrência. Perfeito. Então acho que tem bastante coisa para acontecer. Então muita coisa virá ainda pela frente. Tem muita coisa as fusões que estão acontecendo são uma prova disso. Sem dúvida, sem dúvida. Ema, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu gostaria de deixar contigo aqui a pergunta da Clara, uma telespectadora, fez uma pergunta muito interessante e certamente você tem muito a falar sobre isso.
Qual a sua opinião sobre o uso da internet como forma de divulgação e construção de uma marca, especialmente para as pequenas empresas, na internet? Ok. Tá bom? Ok. Então vamos para o intervalo, voltamos rapidinho e depois com a resposta do Ema. Vamos lá.